Olá, cá estamos em mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa, hoje dedicado aos meios alternativos de resolução de litígios. E convidámos o Dr. Carlos, que mais uma vez, agradecendo a sua disponibilidade e reiterada disponibilidade, está aqui para nos falar sobre esta temática. E eu começava logo com uma questão que me parece importante, que é: o que é que a arbitragem significa para a advocacia? No fundo, nós assistimos a algum preconceito da advocacia relativamente à arbitragem, porque, e também por culpa de algumas das coisas que têm vindo a ser ditas até pelo governo e pela forma como a arbitragem tem vindo a ser apresentada perante a sociedade, como sendo um meio de, e aqui perdoa-me a expressão, mas é o que tem sido dito, de afastar os advogados da justiça e da representação dos seus clientes e do auxílio no exercício dos seus direitos. E eu queria, no fundo, perguntar-lhe, Dr. Carlos, da sua experiência profissional no Tribunal Arbitral, o que é que acha que pode ser o papel do advogado na arbitragem, por exemplo? Olá, Dr. João Massano, mais uma vez muito obrigado pelo convite que me endereçou. Respondendo muito diretamente à questão que me colocou, parece-me que só faz sentido pensar em arbitragem também, à semelhança do que sucede com os tribunais do Estado, com a presença do advogado enquanto pilar fundamental para a administração da justiça. Parece-me que essa máxima é igualmente válida para a arbitragem e, socorrendo-me da minha experiência, posso dizê-lo, sem margem para dúvidas, que o papel do advogado se afigura de todo em todo fundamental. E passo a explicar. No caso da arbitragem de conflitos de consumo, que é aquela que naturalmente me é mais familiar, aquilo que sucede é que resulta da própria lei, aliás, derogando aquilo que resulta da lei processual geral, que o consumidor não é obrigado a fazer representar-se por advogado. Sucede que essa opção que assiste ao consumidor muitas vezes acaba por ser determinante para o sucesso ou o insucesso da lide, da demanda arbitral. Alguns exemplos que são... Insucesso ou sucesso, no fundo, isso significa o quê na prática? É exatamente isso que eu ia explicar. Obviamente, isso todos sabemos, que o advogado não pode prometer um resultado ao seu constituinte. Isso é óbvio. Mas, ainda assim, pode e deve, e daí a importância da sua presença, assegurando o patrocínio do seu constituinte, neste caso, sobretudo o consumidor, mas também do agente económico, embora os agentes económicos, por norma, se apresentem mais frequentemente acompanhados por advogado, mas sobretudo pensando no caso do consumidor, pense tão só em alguns exemplos que todos que nos ouvem compreenderão. Pense, por exemplo, num consumidor que se confronta com uma contestação do agente económico, do profissional, e ali é apresentada a defesa por exceção. São apresentadas exceções que contendem com a regularidade da instância. Como é que um consumidor, em consciência, consegue responder a uma defesa por exceção? Por exemplo, um consumidor não sabe, é óbvio que não sabe, embora a ignorância da lei não aproveite, já sabemos, mas como é que o consumidor sabe quais são os meios de prova que deve procurar produzir e que ónus de prova é que sobre si impende a fim de alegar e demonstrar determinados factos? O consumidor manifestamente não sabe nada disto daquilo que eu estou aqui a retratar. Não tem noção, muitas vezes, de como deve agir e como é que estrategicamente lhe é mais favorável agir, como todos aqueles que nos ouvem compreenderão, o não saber como exercer o contraditório, como exercer os seus direitos de defesa, como assegurar a produção de prova que é necessária ao bom desfecho da lide, afigura-se determinante para depois ter ou não ter ganho de causa. E, portanto, não controla o resultado, obviamente, não controla o resultado, mas tudo aquilo que está ao seu alcance e que muitas vezes até lhe é devido fazer em prol do provimento da lide, o consumidor ignora. E ao ignorar, naturalmente que está aí dado um passo muito significativo para depois, afinal, embora até pudesse, no plano material, ter razão, mas inobservadas estas exigências processuais, acaba por não ter um resultado que lhe seja favorável. Portanto, a presença do advogado mostra-se de suma importância. Mas na prática isso tem verificado ou Sim. não?
Sim, eu estou a dizê-lo precisamente com recurso à minha experiência, ou seja, não estou a dizê-lo meramente em abstrato. Digo absolutamente em concreto e por isso me satisfaz bastante, embora, como digo, não seja obrigatório, mas satisfaz-me bastante que cada vez mais, paulatinamente, é certo que é um movimento gradual, porque no caso da arbitragem de conflitos de consumo, muitas causas, dada a sua utilidade económica ser diminuta, muitas vezes o constituinte tem reservas quanto à constituição de mandatário, mas o que é certo também é que mesmo em causas de diminuto valor, já se vai notando que os próprios consumidores, até porque também para isso são alertados pelo próprio tribunal, ou seja, o próprio centro de arbitragem tem o dever, nas causas até valor de 5.000 euros, de dar nota ao consumidor de que pode constituir mandatário e, se não tiver recursos económicos para tal, pode recorrer ao apoio judiciário. E, portanto, isto é a prova de que a arbitragem de conflitos de consumo tem a porta aberta para os advogados. Não há aqui, nem deve haver aqui qualquer espécie de afastamento dos advogados da arbitragem e vice-versa, de todo. Pelo contrário, os advogados são muito bem-vindos à arbitragem de conflitos de consumo e à arbitragem em geral e podem, de facto, assumir um papel fundamental, parece-me. E, portanto, como digo, felizmente, paulatinamente, vem-se notando que os próprios consumidores, em consciência, pesando e supesando as vantagens e as desvantagens, acabam por optar por constituir mandatário, porque tomam consciência, e neste caso advogado, porque tomam consciência de que tal pode afigurar-se de suma importância para o bom desfecho da demanda. Então, na prática, também na arbitragem, a posição do cidadão fica melhor defendida se tiver um advogado ao lado. Sem dúvida. Sem dúvida. Digo que sem o mínimo de reservas. Parece-me, de facto, algo fundamental, e aquilo que o Sr. referia no início da sua questão, de haver um certo distanciamento ou até um preconceito relativamente à arbitragem, também nos compete a nós, enquanto árbitros e aos demais colaboradores dos centros de arbitragem, caminhar no sentido da credibilização destas estruturas, porque esse preconceito passa muitas vezes pelo facto de serem meios que, enfim, se pautam por uma certa descrição, por uma certa confidencialidade, e isso pode, porventura, dar aso a outro tipo de percepções a respeito do que é a arbitragem, e não deve ser visto assim, ou seja, a confidencialidade, a descrição é uma vantagem, sobretudo até para os agentes económicos, em prol da conservação da sua imagem comercial, naturalmente, mas não deve ser visto, e isso é que é importante, como algo que seja promíscuo, ou algo que seja menos obscuro, ou mais opaco, ou que seja, de todo. Deve ser visto, sim, como um meio alternativo que visa, exatamente, retirar um conjunto de litigância dos tribunais do Estado, porque não são a sede mais adequada para a tramitação destes processos, e estes processos, como iremos ver, obedecem a uma lógica muito de justa composição de litígio. Em várias fases, mediação, conciliação e, finalmente, se necessário, arbitragem, a lógica é sempre da justa composição de litígio, de procurar, sabemos que os litígios de consumo são litígios em que muitas vezes as partes ficam em posições diametralmente opostas, em que há um clima bastante, enfim, azedo no relacionamento entre as partes, muitas vezes já há todo um histórico para trás que leva a que as partes se encontrem em posições desavindas, e estes meios têm, de facto, um papel fundamental de garantir a possibilidade das partes estarem frente a frente, dialogarem entre si. O árbitro está ali também para promover essa interação e procurar alcançar sempre possível um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Aqui procurando a lógica de que mais vale um acordo, ainda que não seja o acordo ideal para as partes, do que uma boa demanda, fazendo jus aqui Claro. fazendo aqui apelo a um velho brocardo que é conhecido de todos os advogados. E, portanto, procurar sempre que possível a promoção desse acordo e a própria estruturação dos procedimentos que segue um processo nos centros de arbitragem em conflitos de consumo obedece muito a essa lógica. Então, e passando agora à parte mais concreta, para além do que já falámos, que é muito concreto, mas que acho que é importante continuarmos a debater e a falar sobre esta necessidade de todos perceberem que trabalham a mesma finalidade, que é ajudar o consumidor, neste caso, a exercer de forma mais eficaz os seus direitos e consciente, naturalmente. Eu coloco-lhe a questão que é, havendo um problema com um prestador de serviços de comunicações eletrónicas, por exemplo, em que o consumidor exponha a sua reclamação e tenha procurado resolver o conflito sem mais, caso não o consiga fazer, o que é que ele pode fazer quando já nada mais é possível no contacto direto com
o fornecedor, por exemplo? Em situações como essas, e o Sr. refere às comunicações eletrónicas e refere, parece-me que de forma muito feliz, porque se trata de facto do domínio onde a litigância de conflitos de consumo é maior, nas comunicações eletrónicas, estamos a pensar aqui nas telecomunicações, para tornar mais perceptível do que é que do que é que estamos aqui a falar, mas também fornecimento de energia elétrica, gás natural, água, serviços postais, enfim, serviços de transportes, transporte aéreo e outros. Em situações como essas, de facto, parece-me evidente, parece-me de meridiana clareza que os tribunais do Estado não são a melhor solução. E por isso mesmo, em alternativa aos tribunais do Estado, o consumidor tem a possibilidade de recorrer às chamadas entidades de resolução alternativa de litígios de consumo, que na sua maior parte são centros de arbitragem em conflitos de consumo. Basicamente, e deixo aqui também este repto para quem nos ouve, para querendo, não conhecendo essas estruturas, poder consultá-las, deixo aqui as siglas que podem tornar mais perceptível de que entidades são estas. Estamos a falar do CIAV, com sede em Braga, do TRIAV, com sede em Guimarães, do CICAP, com sede no Porto, do CACRE, com sede em Coimbra, do CACRE, com sede em Lisboa, do CIMAL, do Algarve, do CACRAM, na região autónoma da Madeira, do CIMARA, do recém-criado CIMARA, já em este mês de novembro de 2022, foi autorizada a constituição de um centro de arbitragem na região autónoma dos Açores e, finalmente, com competência supletiva ao CNIAC, o Centro Nacional de Arbitragem em Conflitos de Consumo. Deixo estas siglas, quem quiser tomar a iniciativa, parece-me que pode ser de extrema utilidade procurar na internet. Todos estes centros têm o seu site na internet e possa familiarizar-se com estas entidades. Ora, em qualquer uma destas entidades, se mostra possível apresentar uma reclamação. Portanto, consoante naturalmente aquele que seja o centro territorialmente competente, nomeadamente em função do local onde a pessoa celebrou o contrato com a entidade prestadora de serviço ou fornecedora de bens, pode a pessoa de facto apresentar uma reclamação, servindo-se para o efeito de um formulário próprio que existe e que está disponível, aliás, no próprio site de cada um destes centros. Portanto, pode descarregar o formulário esse que já obedece a um modelo padronizado, já preparado para o efeito, portanto, para facilitar também a tarefa ao consumidor. O consumidor dá a entrada à sua reclamação, faz o download do formulário, nesse formulário faz a exposição dos factos relativos ao litígio, descreve basicamente o contrato que celebrou e depois as circunstâncias que rodearam e rodeiam aquilo que é o litígio que mantém com o profissional, que também deve surgir devidamente identificado. Note-se que não tem que sequer obedecer a uma forma articulada, nem sequer é exigível, exatamente para facilitar a vida ao consumidor, não é necessário apresentar como numa petição inicial, sob forma articulada, e depois finalmente diz qual é a sua pretensão. Portanto, descreve de forma, na sua linguagem, sem preocupação de especial rigor técnico-jurídico, descreve qual é a sua pretensão, sempre possível devidamente quantificada. Note-se... Sim, diga, doutor. Não, diga, doutor. Queria só acrescentar, um pouco na cena daquilo que eu já referi no início desta nossa interação, que no caso dos litígios de valor até 5.000 euros, ou no caso dos serviços públicos essenciais, que foram aqueles que eu referi no início, comunicações eletrónicas, energia elétrica, gás natural, água, serviços postais, serviços de transporte, relativamente a esses, independentemente do valor, portanto, dentro dos 5.000 euros ou além dos 5.000 euros, dar nota de que hoje, nos dias de hoje, uma vez apresentada a reclamação, a parte reclamada, o agente económico, não pode recusar a resolução do litígio no centro de arbitragem. Portanto, está sujeito à arbitragem, não pode furtar-se à arbitragem. Claro está que, e também é importante acrescentá-lo, a reclamação, quando apresentada, idealmente deve já ir devidamente dotada de toda a documentação disponível de que o consumidor disponha. Estamos a pensar, por exemplo, do contrato que tenha assinado, estamos a pensar, por exemplo, das faturas que pretenda pôr em crise e deve juntar as faturas com a reclamação. Portanto, haver essa preocupação, mas como digo, sempre numa lógica de muita simplicidade e até de alguma informalidade QB, exatamente para facilitar a tarefa do consumidor, não estar preocupado com grandes exigências formais. No fundo, o que diz é que no caso do consumo e desses bens que referiu, ou serviços, o que está em causa é o consumidor pode ou não optar pela arbitragem, mas o fornecedor ou o prestador não podem recusar essa arbitragem caso seja pedida pelo consumidor. É isso? Precisamente. Dentro deste limite dos 5.000 euros, para a generalidade dos casos e no caso específico dos serviços públicos essenciais, independentemente do valor, o agente económico, uma vez notificado de que deu a entrada de uma reclamação no centro de arbitragem, não pode dizer não, eu só estou disponível para resolver este litígio nos tribunais do Estado. Não.
a partir do momento em que dá entrada à reclamação e que estamos dentro do referido valor dos 5.000 euros ou nos serviços públicos essenciais, independentemente do valor, necessariamente aquele litígio, sendo o tribunal competente para o efeito, o tribunal arbitral, o litígio vai ali ser resolvido, necessariamente. E relativamente a essa parte, também para percebermos na prática como é que funciona a participação do advogado, para quem decide quando essa reclamação é preparada por advogado, porque seguramente o perceberá, qual é a percepção prática que tem da situação? Poderá, em alternativa, tal como disse, a hipótese que é aqui concebida é da apresentação com recurso ao formulário que está disponível por efeito. Mas, obviamente, que não está afastada, não está manifestamente excluída a hipótese da apresentação de uma petição inicial ou algo próximo disso, nos termos a que todos os advogados que nos ouvem possam fazer. Naturalmente que essa possibilidade existe, não está minimamente vedada e a apresentação da reclamação nestes termos seguirá exatamente a mesma lógica que seguiria no caso de um formulário próprio. Passa, desde logo, e agora passando já para explicar sucintamente como é que o processo se tramita, dá entrada à reclamação, neste caso, na hipótese que o Sr. colocou, o advogado apresenta presencialmente ou via online a reclamação de consumo, ela vai ser notificada à parte contrária, neste caso ao agente económico, ao profissional que está lá devidamente identificado, depois de uma breve análise sumária da factualidade ali aduzida e do enquadramento jurídico aplicável, o agente económico recebe essa reclamação e vai ter a oportunidade de apresentar uma primeira resposta em fase de mediação. Logo aí, ver se existe margem para chegar a um entendimento ou não. Por norma, procura-se sempre, a menos que logo se obtenha ali o acordo, logo que na resposta em fase de mediação o agente económico manifesta disponibilidade para o acordo e então a questão fica ali sanada. Por norma, aquilo que se faz em fase de mediação, que é o primeiro procedimento que o processo num centro de arbitragem segue, é procurar-se, através dos serviços do centro, que vão intermediando uma sucessão de contactos entre o consumidor e o profissional, o consumidor, neste caso, preferencialmente, reitero, patrocinado por mandatário, por advogado, procurar estabelecer um conjunto de contactos a fim da obtenção de um acordo. Poder-se-á, inclusive, e é prática, inclusive, digo, em alguns centros de arbitragem, procurar a realização, se houver disponibilidade para isso, de uma sessão de mediação presencial, através de um mediador do próprio centro, um jurista, ou até o próprio diretor do centro, que, com a presença física das partes, as partes interagem entre si e vão procurar, com o auxílio do mediador, alcançar um acordo. Sendo, inclusive, de notar, e isto com particular interesse até para os advogados, que os centros estão dotados de mediadores que se encontram inscritos na lista organizada pelo Ministério da Justiça e, por via disso, o acordo que for ali alcançado, o acordo de mediação, terá força executiva. Ou seja, para a generalidade daqueles que nos ouvem, significa que, em caso de incumprimento daquele acordo, será possível ir a um Tribunal do Estado e procurar obter o cumprimento coercivo desse mesmo acordo. E, portanto, é também uma vantagem importante que os centros de arbitragem com fins de consumo oferecem, é a possibilidade de o acordo de mediação ter a intervenção de um mediador de conflitos inscrito na lista organizada pelo Ministério da Justiça e está dotado de força executiva, portanto, poder ser executado no Tribunal do Estado, numa ação executiva, caso não haja lugar ao seu cumprimento voluntário. E caso nessa mediação não seja obtido acordo, o que é que acontece ao processo? Mais uma vez, sempre naquela lógica que falámos no início, de procurar a obtenção de um acordo, de uma autocomposição de litígio e não de uma sentença imposta às partes, à mediação, uma vez frustrada essa mediação, se não for possível obter um acordo, segue-se a conciliação. Conciliação essa que, por norma, é conduzida pelo juiz-árbitro, já na presença do juiz-árbitro, antes da audiência arbitral. As partes são mais uma vez convidadas a tentarem alcançar um acordo. Aqui, com o juiz-árbitro, a ter uma participação, porventura, até mais ativa que o mediador, na procura desse mesmo acordo. Isto aqui com uma nuance muito especial, visto que, por norma, na fase de mediação, as partes, exceto nos casos em que há mediação presencial, elas ainda não estiveram frente a frente. Aqui vão estar necessariamente, portanto, vamos ter o consumidor e o respectivo mandatário, se for o caso, esperemos que assim seja, e o agente económico e o respectivo advogado também, se for o caso, vão estar frente a frente e poderão expor oralmente os seus argumentos. E isso permitirá não só às partes, mas também ao próprio árbitro, perceber o que é que as distancia e se existe ou não existe viabilidade para um acordo. E muitas vezes, falo também da minha experiência,
não chega sequer a ser necessário realizar a audiência arbitral propriamente dita, porque ali se consegue obter um acordo. Faz uma transação, faz um acordo entre as partes, que o juiz-árbitro homologa, e esse acordo homologado tem o valor de uma sentença arbitral. Mais uma vez, está ali formado um título executivo, está ali formado um documento com força para, em caso de incumprimento, também poder ser executado, poder obter-se o cumprimento coercivo perante um tribunal estadual numa ação executiva. Portanto, mais uma vantagem importante que os centros de arbitragem oferecem. E se não for possível obter um acordo nessa tentativa de conciliação, o que é que acontece depois? Nesse caso, se tivermos que chegar a essa circunstância, e, mais uma vez, socorrendo a minha experiência no caso dos centros de arbitragem, diria que estamos numa proporção de 2/3 para 1/3, ou seja, 2/3 dos processos são resolvidos em fase de mediação e conciliação, 1/3 em fase de audiência arbitral. Grosso modo, é esta a lógica, o que demonstra que, de facto, os centros de arbitragem e os seus respectivos colaboradores conseguem, na maior parte dos casos, que o litígio não chegue sequer a uma audiência arbitral, e as próprias partes, com o apoio dos colaboradores do centro, conseguem alcançar acordos entre si. Mas se for necessário, de facto, avançar para a audiência arbitral, então teremos a terceira e última fase, que é a arbitragem, propriamente dita, com a realização de uma audiência arbitral, em que, naturalmente, aí presidida, moderada, conduzida pelo juiz-árbitro, haverá lugar a uma fase de produção de prova, nos mesmos termos que uma audiência de discussão e julgamento. Portanto, as partes são ouvidas, poderá ser, inclusive, naturalmente, requerida a produção de prova por declarações de parte ou por depoimento de parte, nos mesmos termos que acontece no Tribunal Judicial. São ouvidas também as testemunhas, há lugar à inquirição de prova, à produção de prova testemunhal. As testemunhas são a apresentar, isto é um aspecto importante que deixo para os advogados. As testemunhas não são a notificar, são a apresentar sempre. E depois, claro, o árbitro também considerará a prova pré-constituída, a prova documental que as partes já tiverem carreado. Uma vez finda a produção de prova, depois dada a oportunidade às partes para apresentarem alegações, segue-se o prazo de regra de 15 dias, lá está, também um prazo muito curto, 15 dias para o juiz proferir a sentença arbitral. Sentença arbitral é essa que tem exatamente o mesmo caráter obrigatório e a mesma força executiva de uma sentença de um tribunal judicial. E se por acaso, depois disto tudo, tivesse que explicar a alguém as razões pelas quais deveria recorrer aos métodos de resolução alternativa de litígios de consumo e não a um tribunal judicial, que vantagens é que poderia apontar? Ora, para além daquilo que já fui referindo, enfim, já deixei aqui menção a várias vantagens que os centros de arbitragem apresentam, eu enunciaria de forma muito esquemática as principais vantagens dos centros de arbitragem da seguinte forma. Primeira grande vantagem, acessibilidade, porque o acesso aos centros de arbitragem de conflitos de consumo é gratuito, e isto é uma nota muito importante, sobretudo para os consumidores, é o facto de não haver lugar ao pagamento de taxas de justiça ou, no caso dos centros em que elas existem, serem taxas de valor reduzido. E, portanto, em contraponto com o que sucede nos tribunais de Estado, em que as taxas de justiça, todos sabemos, nos termos do regulamento de custas processuais, são elevadas e muitas vezes são um entrave ao acesso à justiça, no caso dos centros de arbitragem em conflitos de consumo, vale a regra da gratuitidade ou das taxas de valor reduzido. E estamos a falar de taxas mesmo de valor reduzido, quase simbólicas. Segunda grande vantagem, celeridade. Isto porque os processos, nos termos da lei, devem ser decididos no prazo de 90 dias a contar da data da entrada do processo de arbitragem, do processo de reclamação completo. Terceira vantagem, especialização. Na sequência daquilo que já referi antes, e a propósito ainda agora da celeridade que se contrapõe com a morosidade que tantas vezes se refere a propósito dos processos que correm termos nos tribunais do Estado, uma outra vantagem que aqui também se vem promovendo e que aqui é notória, e já não será assim porventura tanto nos tribunais do Estado, é a especialização. Ou seja, todos os juiz-árbitros têm formação especializada em resolução de litígios de consumo, em resolução de litígios em geral e de consumo em particular, além de também terem formação especializada na matéria do direito do consumo. E depois, em último lugar, e aqui procurando exatamente retirar quaisquer ideias, enfim, menos corretas a respeito da ideia da confidencialidade e da discrição, não estamos a falar aqui de maneira alguma de uma realidade opaca ou obscura ou promíscua ou o que seja, nada disso. É importante desmistificar essa ideia. Estamos a falar, sim, apenas de uma preocupação de, sobretudo no caso dos agentes económicos, salvaguardar a sua imagem comercial e permitir que os processos possam decorrer com uma certa discrição e não com toda a publicidade que é própria dos tribunais do Estado, que muitas vezes,
publicidade essa que até é conferida pelos meios de comunicação social e que muitas vezes só descredibiliza a justiça. E, portanto, sem, de maneira alguma, aliás, as próprias sentenças arbitrais, é importante dar nota, são públicas e são publicadas nos sites dos centros de arbitragem de conflitos de consumo. É uma imposição das próprias entidades reguladoras no quadro dos protocolos que existem entre os centros de arbitragem e as entidades reguladoras e, portanto, a jurisprudência destes centros é pública, toda a gente pode conhecer, saber quais são as tendências, quais são as correntes, portanto, essa publicidade é garantida, toda a informação está disponível, não há aqui nenhum propósito de esconder nada de ninguém, pelo contrário, transparência ao máximo, mas também alguma descrição para garantir que os processos correm com a tranquilidade necessária e não estão assoberbados, muitas vezes, de toda a máquina que a própria comunicação social traz aos processos e que pode, pelo contrário, em vez de contribuir para o escrutínio do povo, poderem, pelo contrário, contribuir para descredibilizar os processos e os seus atores e trazer mais prejuízo do que propriamente benefício para os processos. Não lhe vou pedir que repita o que falámos no início, mas para concluir, queria que apontasse de forma sintética, uma das vantagens comparativas em ir a um tribunal arbitral acompanhado por advogado, no fundo. Porque é que o advogado pode fazer a diferença também nestes processos? Mais uma vez, enfim, não querendo reiterar tudo quanto já referia anteriormente, mas dizer no essencial, de facto, que a presença do advogado, seja em representação do consumidor, seja em representação do agente económico, mostra-se de facto essencial para garantir a compreensão da tramitação do processo. Embora já tenha referido que os processos nos centros de arbitragem obedecem a uma lógica de simplicidade, até de alguma informalidade, não estão rodeados de toda a solenidade que é própria dos tribunais judiciais e todo o ritualismo próprio dos tribunais judiciais e da tramitação dos processos nesses mesmos tribunais, mas ainda assim há determinadas exigências próprias do processo e determinada terminologia própria do processo que um consumidor ou um agente económico, pensamos, por exemplo, num empresário em nome individual ou um sócio-gerente de uma empresa, não vai seguramente perceber se não estiver acompanhado de um mandatário, neste caso de um advogado. De igual forma, também a prova que deve produzir, que meios de prova é que pode carregar, qual é o momento próprio para o efeito, como é que que questões deve colocar a uma testemunha, o que é que interessa provar, qual é o ónus de prova que sobre si impende, tudo isto, um consumidor, um agente económico, desprovido do acompanhamento, do patrocínio avisado, judicioso de um advogado, não se mostra de facto possível e, reitero, pela minha experiência, muitas vezes processos há em que o consumidor até poderá estar munido de toda a razão poder-lhe assistir, mas porque o juiz deve ater-se àquilo que consta do processo e o que não está no processo ele naturalmente ignora, não conhece, não pode socorrer-se desses elementos. Muitas vezes é por conta disso que determinadas pretensões não são julgadas por si. Muito obrigado, Dr. Carlos, por mais uma vez vir aqui ao nosso podcast. Terminamos por hoje com esta informação relativamente à importância do advogado também, por exemplo, numa arbitragem, e esperamos ver-vos num próximo episódio do Pode Esclarecer. Até lá!